Senhor presidente, senhor ministro, né, senhoras e senhores pares aqui do Senado da República, eu vou até poupar o ministro de perguntas e vou fazer mais uma ponderação em cima de uma observação de alguém que, a exemplo de Vossa Excelência, não tenho nenhuma dúvida, quer que haja uma virada de página no nosso país e que nós possamos olhar para frente. Vossa Excelência faz algumas afirmações aqui nessa audiência pública que eu tive a oportunidade de testemunhar, por exemplo, de que há uma possibilidade de genocídio na questão dos Yanomamis. Estou aqui com alguém que é do estado vizinho. Nós sabemos que há mais de 9 milhões de quilômetros quadrados do território Yanomami no Brasil e pouco mais de 8 milhões na Venezuela, né? Um território maior do que Portugal só no Brasil. São 30 mil indivíduos que perambulam naquela região sem um endereço fixo, né? E o próprio ministro Aldo Rebelo, que participou dos governos do PT, afirma que a grande mentira que existe hoje na mídia, palavra do ex-ministro Aldo Rebelo, é que essa emergência ela é nova, né? Ela na verdade, muito antiga, inclusive palco de CPIs aqui dentro do Congresso Nacional, né? Em 2007, senhor ministro, você deve estar lembrado, Vossa Excelência foi deputado federal na época, houve uma audiência pública e a então ministra Dilma foi declarada inimiga dos índios brasileiros pela forma como os índios estavam sendo tratados naquela ocasião. Nós temos uma situação em que o socorro médico nessas regiões, já que são índios de difícil acesso, precisam ser disponibilizados através do transporte de avião ou de barcos, e o custo é muito maior do que o efetivamente ofertado a esses índios em forma de medicamentos. Então nós temos uma situação sistêmica e antiga que precisa ser combatida, mas me parece um excesso na hora em que se identifica uma espécie de culpa circunstancial em cima de um espectro político-ideológico, desconhecendo de que o país não começou agora no dia 1º de janeiro de 2023. Nós temos problemas e nós temos soluções que foram dadas ao longo do tempo, de uma forma ou de outra, e herdados também, e enfrentados também. Por exemplo, a questão dos homicídios. A série histórica, desde 2011, a menor redução de homicídios no país ocorre no governo do presidente Bolsonaro. Isso é um fato, né? E, ao mesmo tempo, nós temos uma política, Vossa Excelência pede o recadastramento dos CACs, e teve um êxito, e eu quero parabenizar a Vossa Excelência, de 99%. Me parece, pelo que foi dito pela imprensa, eram 950 mil armas, 941 mil foram recadastradas, pelo menos o que saiu na imprensa aqui. Mas o que me causou espécie é que não se deu, por exemplo, ampliação do prazo, né? Vossa Excelência demandou esforços no sentido de forma coercitiva buscar providência daqueles que não fizeram o recadastramento. E nós temos, de acordo com o que eu compulsei na internet aqui, uma pesquisa de 2010, onde tínhamos mais de quase 8 milhões de armas ilegais no país, né? Então, acho que há uma necessidade de que o foco, né, do Ministério esteja voltado para quem pratica a ilegalidade, para quem está fora da legislação. Nós sabemos que a racionalidade nos diz que quem vai cometer um ilícito e um crime não faz, por exemplo, com uma arma em seu nome, vai tentar encontrar, acredito eu, uma arma que não esteja registrada, né? Senão ele estaria cometendo um crime e assinando que cometeu o crime, né? Então é necessário que a gente tenha um pouco mais de cuidado nesse processo. Eu observo, e aí eu vi algumas declarações aqui, ministro, na linha da forma como Vossa Excelência se expressa. Eu quero dizer que faz parte da contundência, da dialética, do discurso, da retórica, né, da resposta que é dada. Mas, independente da sua prática aqui no Parlamento, que eu não tenho reparos, até porque quem pergunta, ouve pergunta o que quer, vai escutar o que não quer, ou vice-versa. Mas a minha preocupação, ministro, são com as declarações que Vossa Excelência tem dado como ministro, e me refiro especificamente à última, que já foi inclusive falada por Vossa Excelência aqui, em relação ao PL do fake news. Eu pediria a Vossa Excelência que avaliasse a forma como Vossa Excelência está se dirigindo. Não sou bedel de Vossa Excelência, mas pretendo, propugno, defendo que haja pacificação, né? E Vossa Excelência é ministro da Justiça.
Então, a forma como Vossa Excelência se dirige, muitas vezes, passa uma contundência excessiva, até uma truculência. E acredito que não é, e não há essa necessidade no processo que nós estamos inseridos. E, por fim, já me socorrendo aqui da benevolência do nosso presidente, dizer que nós teremos a CPMI, tanto na questão das ONGs, que é uma CPI que atua na região amazônica, que a gente vai ter a oportunidade de se debruçar sobre a questão dos Yanomamis, como também da questão do dia 8 de janeiro. E a minha preocupação, ministro, não é com quem perpetrou, financiou, incentivou, porque isso já está dado, a justiça nós já sabemos aproximadamente quem é, o ministro está envolvido. Nós queremos saber também quem se omitiu. Há 60 anos ou um pouco mais, Brasília foi fundada. E não houve na história de Brasília uma situação como essa. Então, claramente, houve dissídia. Se ela foi culposa ou dolosa, eu acredito que a gente vai ter a oportunidade de entender por ocasião da CPMI. Obrigado, Vossa Excelência. Em relação ao senador Rogério Marinho. Senador, Deus sabe que nós desejamos essa paz. Mas nós fomos vilmente agredidos, o senhor falou, o senhor que me conhece tão bem, de truculência. Não existiu truculência maior do que o que fizeram conosco. Nós ganhamos a eleição. O que fizeram no dia seguinte? Interromperam as estradas. Aliás, no dia da eleição, tentaram fraudar a eleição. Depois interromperam estradas, cercaram o quartel, defendendo golpe de Estado. Isso é truculência. Depois, no dia 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente Lula, tentaram quebrar Brasília, invadir a sede da Polícia Federal. Isso que é truculência. Depois, no dia 24 de dezembro, colocaram uma bomba para matar pessoas no aeroporto de Brasília. Isso é truculência. Nesse ínterim, tentaram dar um golpe de Estado, invadir, prender os ministros do Supremo. O senhor quer truculência maior do que esta? Depois nós tomamos posse. No dia 8 de janeiro, um aglomerado de vândalos, incentivados por segmentos políticos, financiados, se tacam para Brasília para destruir tudo. Isso é truculência. Então, eu conheço o senhor é um homem respeitável e acho que nesse momento pode ajudar. Agora, o principal aspecto é este: parem de atacar a democracia. Na hora que os senhores, de fato, condenarem essa truculência de que nós fomos vítimas em todos esses eventos, com certeza se abrirá o espaço para um diálogo. Agora, nós não podemos, de fato, deixar de exercer nossas atribuições, porque a pacificação pressupõe o cumprimento da lei. Se alguém tentou explodir uma bomba, ele tem que ser punido. Se alguém tramou um golpe de Estado, onde estariam os senhores? Esse Senado teria sido fechado. Muitos estariam no exílio, alguns presos, quiçá torturados. Então, isto que se tentou fazer no Brasil, isso é truculência. E nós temos indignação cívica. Eu sou uma pessoa de posição firme. E eu tenho como missão de vida combater o nazifascismo no Brasil, com toda a incisividade que Deus me deu. Então, não confunda, por favor, incisividade, indignação patriótica que eu tenho na alma, fé em Deus que eu tenho de verdade, não como fariseu, não como sepulcro caiado, como disse o senador Cleitinho, com truculência. Truculentos são aqueles que quiseram dar um golpe de Estado. Por isso, senador Rogério, o senhor tem, como eu lhe disse, lhe tenho respeito, e preteritamente lhe tinha até carinho pelo respeito à memória do venerando deputado Djalma Marinho. Ultimamente, nós tivemos umas divergências, mas o senhor com essa fala tão mansa, tão sedutora, eu gostaria de dizer que eu estou inteiramente à disposição para a mansidão verdadeira, e não a mansidão dos cordeiros que colocam a pele de lobo. Não é o caso de Vossa Excelência, sei disso. Em relação, vou concluir aí, por não em relação ao genocídio. O genocídio que nós falamos, senador Rogério, é nos termos da lei. Lei 2.889 de 56. Essa lei existe, está em vigor. E quando você, citando o exemplo que eu citei, está ali a senadora Damares, ó. A senadora Damares mandou um ofício
ao Ministério da Justiça, que então liderava a FUNAI, alertando para o que estava acontecendo no território Yanomami. O senhor sabe quantos ofícios o Ministério da Justiça recebeu? 22. 22 ofícios, senador Rogério Marinho, falando em morte de criança, falando em morte de gente, falando em desnutrição e falta de assistência sanitária. E o que foi feito? Nada. Isso é truculência. Isso é genocídio. E quando eu falo, portanto, eu falo embasado em fatos. Fatos que estão em apuração na Polícia Federal. Em relação, finalmente, ao que o senhor propõe sobre armas. Senador, eu já vi entrevista sua, vi um tweet seu, que eu lhe sigo no Twitter, em respeito a Vossa Excelência. Às vezes eu bloqueio um ou outro, por quê? Porque me xinga e eu não posso deixar o cara me xingar, me chama e me desrespeitar, eu não sou obrigado a isso. Mas o senhor não. E eu vi um tweet seu reclamando que não houve ampliação de prazo. Houve, senador. Houve. O prazo fixado no decreto, em janeiro, terminou 3 de abril. Aí esta comissão de segurança, essa aqui, com a comissão, está aqui o senador Petecão, a comissão de segurança, eu não agredi ele não, é porque ele é pesado. O senador, porque daqui a pouco vai ter fake news, olha aí, agrediu o presidente da comissão. O senador, presidente da Câmara, o deputado presidente da comissão de segurança da Câmara, o Sanderson, com toda a comissão, toda, foi me visitar. E eu recebi com água e café. Nem cobrei a conta. E o que eles pediram lá? Prorrogação do prazo. Foi prorrogado, senador. Foi prorrogado mais 30 dias. Tanto é que o recadastramento foi um sucesso. Agora, o senador Cleitinho fez uma metáfora canina, com a qual eu não me identifico, não porque, na verdade, nada contra os cães, é porque eu não conheço as raças que o senhor mencionou. Mas o senhor faz uma metáfora sobre contundência. Sim, nós temos todos os dias, nós fizemos uma operação agora contra uma organização criminosa que bloqueou 186 apartamentos. R$1 bilhão de bem. 1 bi. O senhor sabe onde é que estavam esses bens? Em Santa Catarina, no Paraná. E que esses bens eram oriundos de quê? De organização criminosa. Prédios inteiros. Veículos foram mais de 200. Nós cumprimos uma operação no meio do Oceano Atlântico, com a Europol. Uma organização que tinha movimentado 17 toneladas de cocaína. Porto do Rio Grande, Paranaguá, Porto de Santos. Isso está acontecendo todos os dias. Agora, obviamente, eu comunico como posso pelas redes sociais. Às vezes não é possível o senador comunicar, porque são assuntos sensíveis, assuntos de segurança pública. Então, essa contundência... Senhor ministro, as armas e o pessoal dos ônibus? As armas, eu vou chegar lá. As armas do crime organizado, vamos pegar eles. É porque o ministro vai me dar 10 segundos. Vou lhe dar. Quer dizer, eu não, o presidente, porque o dono do tempo é ele. Agora, em relação às armas, senador Cleitinho, a maior apreensão que nós fizemos foi em Nova Iguaçu. Para onde essas armas iam? Para o crime organizado. Então, foram mais de 1.000 armas, eu não vou ter o número exato aqui, mais de 1.000 armas apreendidas. Armas destinadas ao comércio ilegal. E nós temos também desbaratado quadrilha de falsificação de registro de CAC. Não são os CACs apenas. É geral. Claro, porque agora você não pode ignorar. Volto a dizer o que eu disse na CCJ, que cortaram criminosamente esses bandidos da fake news, e que eu tinha dito que todos os CACs, não, o que eu disse lá e aqui repito, repito literalmente, a imensa maioria dos CACs cumpre a lei. Agora, como em qualquer profissão, há os maus. Disse isto lá, cortaram, aí disseram que eu tinha dito que todos os CACs eram do mal. Fake news é coisa de bandido, é coisa de criminoso, e fake news mata. Vimos agora um senhor que foi assassinado por causa de fake news.
Não é seu caso, senador Cleitinho. Então, eu volto a dizer que a mesma contundência que nós temos em relação aos CAC, nós temos em relação às facções, lembrando que é um sistema. Sim. Que não são só as forças federais, existem as forças estaduais, que também têm atuado junto conosco, e eu quero homenagear todas as polícias do Brasil, todos os policiais do Brasil que têm nos auxiliado.